Olá, paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela sua vida que tem acompanhado as nossas aulas aqui no canal da Escola Teológica Shema e tem sido abençoado e edificado pelos conteúdos que aqui nós temos postado. Quero lhe fazer um pedido antes de prosseguirmos com a aula de hoje, que é que você que ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, pare um momento, se inscreva no canal da Escola Teológica Shema. Não se esqueça também de curtir as nossas aulas, fazer o seu comentário, compartilhar esse conteúdo para abençoar outras vidas, assim como você tem sido também abençoado e edificado. Eu gostaria de pedir que você nos ajude a chegar cada vez mais longe com esse conteúdo que temos preparado justamente para abençoar e edificar a Igreja do Senhor espalhada por toda a face da terra. Vamos dar início agora a mais uma aula de Cristologia, a doutrina do Senhor Jesus Cristo, e eu espero que Deus fale poderosamente ao seu coração. Deus te abençoe. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós já vamos dar início à nossa aula de hoje, a nossa quarta aula do nosso terceiro livro, Cristologia. Muitos irmãos ainda estão a caminho, mas nós que aqui já estamos, bem como os que nos acompanham à distância e os que hão de assistir depois das nossas aulas, nós já vamos orar e dar início à nossa aula desta noite. Convido aos que podem se colocar sobre os pés, a fim de que oremos ao Senhor, dando por iniciada a nossa aula desta noite. Querido Deus eterno Pai, graças te damos mais uma vez por termos o privilégio de estar na tua casa reunidos para estudar e aprender mais a tua palavra. Eu agradeço ao Senhor pela vida de cada aluno que aqui já chegou, peço a bênção do Senhor e a proteção sobre os que estão a caminho, e mais uma vez eu peço que o Senhor nos dê a iluminação do céu, o entendimento, a compreensão da tua palavra, a fim de que possa ficar guardada em nossos corações e ser aplicada em tempo oportuno para a glória do teu nome. Nos colocamos em tuas mãos, total dependência do teu Santo Espírito, para sermos usados nessa noite na exposição do ensinamento da tua palavra. Te peço a Deus, por misericórdia, usa-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode tomar o assento. Estamos dando sequência aí ao capítulo 6, foi o capítulo que nós demos início na aula passada, falando aí sobre nomes e títulos de Jesus. Na semana passada, nós já falamos sobre o próprio nome Jesus, falamos sobre o nome Cristo, e agora vamos falar aí sobre a junção, Jesus Cristo, o Senhor. Lembro de já ter informado os irmãos que Jesus é o nome que o nosso Senhor recebe porque está diretamente ligado à sua missão terrenal de ser o Salvador da humanidade. Cristo, mais do que um nome, aliás, não é um nome, é um título. Expressão grega correspondente à expressão hebraica Messias ou Meshiach, e tanto a palavra hebraica Meshiach e a palavra grega Cristo, ambos significam ungido. Aqui está, Cristo ou Messias igual a ungido. Então, lembrando, Cristo não é um nome, sim um título que aponta para o tríplice ofício e daqui a pouco eu volto a falar com mais profundidade dessa tríplice unção que autentica o tríplice ministério de profeta, sacerdote e rei. Deixa eu passar aqui, depois eu volto nesse ponto. Vamos olhando aí então a nosso material, Jesus Cristo, o Senhor. Nos campos da adoração e da reverência, Jesus é chamado de Senhor. Especialmente depois de sua ressurreição, surgiu a expressão Senhor Jesus, que ocorre através do Novo Testamento. Lucas escreveu sobre as mulheres que tinham preparado especiarias para embalsamar o corpo de Jesus. Chegando ao local, está aí em Lucas 24:3, acharam a pedra revolvida do sepulcro
e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. Daqui em diante, a expressão em apreço aparece em numerosas passagens neotestamentárias, Portanto, várias passagens do Novo Testamento, a partir da ressurreição de Jesus, sempre vai se referir a Jesus antecedido pela expressão Senhor. Agora chama a atenção aí, a palavra Senhor, originária do grego Kyrios ou Kurios. Pode ter essa variante aí, Kyrios ou Kurios, que é usada com relação a Jesus Cristo. Essa expressão Kyrios é empregada, às vezes, apenas para fazer referência polida a um superior. É alguém que a gente queira tratar respeitosamente pela expressão Senhor, Senhor fulano, ou um senhor que é alguém de proeminência, ou era na época da sociedade romana. Porém, em outras ocasiões, e é o que interessa aqui para a nossa compreensão, em outras ocasiões, pode significar simplesmente o senhor de um escravo, mas ela também foi empregada na Septuaginta, como tradução, olha aí o que aparece mais uma vez, do tetragrama YHWH, ou em hebraico, Yod, Re, Vav, Re. Deixa eu falar para vocês da Septuaginta. Quem já ouviu falar sobre a Septuaginta? Algumas mãos se levantam. Não estou vendo se alguém está assistindo, está levantando a mão, mas imagino que uns sim, outros não. Quero falar aqui, então, sobre o que é a Septuaginta. Septuaginta está ali, designação dada à primeira tradução do Antigo Testamento, do hebraico para o grego, tida como realizada por cerca de 70 tradutores. Explico melhor. Vocês se lembram, todos sabem, que o reino do sul, Judá, foi levado em cativeiro, aproximadamente 605 a.C., teve algumas quedas, 605, 597, 587, a última invasão dos babilônicos à terra de Jerusalém, derrubada dos muros, destruição do templo e levando aí cativos os judeus para a Babilônia. Lá eles ficaram pelo intervalo de 70 anos, começando a contar da primeira invasão, e depois desses 70 anos, cumprindo-se a profecia de Jeremias e tantos outros profetas, a nação vai voltar para o território de Judá, agora autorizado pelo novo imperador da época, Ciro, que derrotou os babilônicos, tornando agora império hegemônico em toda aquela região, os medos e os persas. Este império medo-persa, ele é derrotado tempos depois por um outro grande império que tem uma ascensão extraordinária, liderados por um guerreiro também extraordinário, conhecido como Alexandre o Grande, Alexandre Magno, filho do grande rei Felipe da Macedônia. Alexandre, com 13 anos de liderança militar, ele consegue conquistar toda aquela região. E a forma de dominação dos gregos, diferentemente dos medos, persas e também da dominação dos babilônicos, os gregos eles dominavam, primeiro pela guerra, derrotavam, subjugavam, mas depois eles continuavam exercendo domínio por intermédio da cultura, a imposição da língua, a imposição de toda a sua cultura. E aí, irmãos, isso foi tão forte, que toda a sociedade ocidental, estamos incluídos aí, todos nós, descendemos, ou fomos fortemente influenciados, melhor usar essa expressão, fomos fortemente influenciados pela cultura grega. Muitas das expressões que nós usamos no cotidiano, a gente sequer se dá conta, mas tem origem grega. Principalmente, aí vamos dizer assim, as principais carreiras que se estudam nas universidades, as expressões são de origem grega: filosofia, filo, amigo, sofia, sabedoria. Então, filosofia é ser amigo da sabedoria, por aí vai, economia,
também vem de origem grega, ecos é casa, nomia é organização, domínio. Então, seria alguém que tem perícia em administrar uma casa, no caso da economia geral, pode ser uma casa, uma grande nação, por aí vai. Então, a Grécia começou a dominar por intermédio da cultura. Dessa forma, os judeus temiam que o seu livro sagrado caísse no esquecimento, perdesse, vamos dizer assim, com o passar do tempo, a língua hebraica sendo cada vez menos utilizada, e agora aquelas novas gerações aprendendo e falando fluentemente o grego e cada vez menos usando o hebraico, eles temiam que o seu livro sagrado não fosse mais passado de geração para geração. Então eles tiveram o desejo, principalmente um grande líder que tinha uma obsessão pela literatura, construiu uma grande biblioteca numa região chamada Alexandria, em homenagem a Alexandre o Grande, lá no norte do Egito. Ele construiu uma grande biblioteca e ele gostaria de ter todos os livros do mundo escritos em grego. E, por sua vez, juntando a isso o desejo dos hebreus de salvaguardar também o seu livro sagrado em uma língua que agora estava em proeminência em todo o mundo da época. De maneira que o grande líder daquela época, Ptolomeu Filadelfo, o nome. Eu não estou entrando muito detalhe aqui, a história é longa, tá? Eu quero falar da Septuaginta. Se eu fosse entrar na história toda, isso aí a gente falaremos no curso médio quando nós tratarmos de uma disciplina chamada período intertestamentário. Eu estou falando aqui de história que aconteceu entre Malaquias e Mateus. É nesse período. Então, estou pulando aqui etapas para a gente chegar aqui na questão da Septuaginta. A história é longa. Então, o grande líder da época, Ptolomeu Filadelfo, então, ele vai ordenar o seu assessor direto que providenciasse essa tradução da... Eu vou usar o termo Bíblia, mas não era esse termo. E quando a gente está falando aqui de Bíblia, naquela época, no período intertestamentário, estamos falando apenas de Gênesis a Malaquias. O Novo Testamento vai começar a ser uma realidade depois, ainda 300 anos mais para frente. Então seria do Gênesis a Malaquias, que os judeus chamam de Tanakh, que é a Torá, Nefilim e os Ketuvim, que são, ou seja, Torá, os 5 primeiros livros, Ketuvim, os escritos, Neviim, que são os profetas. Traduzidos agora para o grego. Como é que eles vão fazer isso? Ele vai chamar aproximadamente 6 grandes eruditos, versados na língua hebraica e também na grega, das 12 tribos de Israel, aproximadamente 6 de cada uma, totalizando aí 72. Que em um período de aproximadamente 70 dias, então a gente tem aqui aproximadamente 70, estou falando aqui de 72, aproximadamente 70, em um período de aproximadamente 70 dias, traduziram todo o Antigo Testamento do hebraico para o grego. E aí, a esta versão, ou a esta tradução da Bíblia hebraica para o grego, eles deram o nome de Septuaginta. Essa expressão septo vem de 70. Septo vem de 70. 70 tradutores em 70 dias traduziram a Bíblia hebraica, do hebraico para o grego. Por que eu estou contando essa história? Porque eu citei aí, olha, no final. Estou falando da expressão grega Kyrios, que é a expressão Senhor. Ela também foi empregada na Septuaginta como tradução do tetragrama Yod He Vav He. Então, toda vez que o tradutor se deparava lá no texto original hebraico com o nome de Deus, na nossa Bíblia, Senhor com todas as letras maiúsculas, vocês se lembram? Mas quando ele está se deparando com o original, e ele percebe ali o nome de Deus, Senhor, o Yod He Vav He, o nome de Deus na nossa Bíblia é Senhor, ele vai traduzir para o grego, ele vai usar o termo Kyrios. Por que isso é importante? Porque o Senhor Jesus vai receber justamente esta forma de tratamento.
Aí ele já vai estar dentro de um tempo em que a língua era predominantemente grega. Então o termo que vai ser usado para se referir a Jesus é Kyrios, Senhor, o qual é o equivalente lá do hebraico, o próprio nome de Deus, o Yod-Heh-Vav-Heh. Você percebe que é muito complicado. Temos que convir um conhecimento aprofundado das línguas originais. Mas a cada passo que a gente der, minimamente que seja no conhecimento das línguas originais, irmão, é um universo de possibilidades, vamos dizer assim, de conhecimento, de interpretação que a gente alcança, que o não conhecimento da língua, óbvio, não teria como nos dar. Então, o pequeno conhecimento que a gente alcança do hebraico e do grego, você vai percebendo assim mais profundidade na revelação bíblica. E aí eu estou trazendo essa para você. Vamos falar então aí do Kyrios. É um termo empregado para traduzir o nome de Deus. Aí o Kyrios, usado 6.500 vezes na versão grega do Antigo Testamento, que eu acabei de citar. Qual é o nome dessa tradução grega do Antigo Testamento? Olha lá, irmão, se eu perguntar isso na prova aí, isso aí de repente, quem sabe, né? Tudo é possível ao que crê e nada é possível ao que não crê. Então, não sei em qual você se encaixa aí, mas fica ligado, de repente a gente pergunta aí. Nesse caso, qualquer leitor do grego do Novo Testamento reconheceria quando a palavra Senhor era uma referência ao nome do Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso. Para a gente passa desapercebido. Senhor, Senhor, porque para nós, assim, no nosso idioma, não tem essa força, essa expressão. Mas o leitor do grego, lá do primeiro século, quando via sendo aplicado à pessoa de Jesus, essa expressão, Kyrios, expressão grega, Kyrios, traduzido para o nosso idioma é Senhor, ele automaticamente vincularia esse termo grego Kyrios ao termo hebraico, nome de Deus, Yod-Heh-Vav-Heh. Então, isso era um impacto. Estavam atribuindo a Jesus o nome de Deus. Eu já disse a vocês, a gente vai falar aqui, que algumas vezes o Senhor Jesus correu um risco iminente de ser apedrejado, porque ele usou essa expressão, eu sou, que é o nome de Deus lá do Antigo Testamento, o Yod-Heh-Vav-Heh. E as pessoas ali pegavam em pedras para apedrejá-lo, acusando de ter cometido blasfêmia, atribuir a si um nome que é exclusivamente de Deus. Isso é importante a gente notar. Há muitos casos no Novo Testamento em que o vocábulo Senhor, ao ser aplicado a Cristo, reveste-se do sentido que tem no Antigo Testamento o Senhor, o Todo-Poderoso, isto é, Jeová, Yahvé, Yod-Heh-Vav-Heh. Tal uso pode ser notado na afirmação do anjo aos pastores de Belém: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Essa expressão ali, quando os pastores ouviram um anjo dizendo a eles que estava nascendo na cidade de Davi o Salvador, aí usa o termo Cristo, ungido, o Messias, e dizendo que ele é o próprio Senhor. Então eles compreenderam de quem estava se tratando, quem estava ali nascendo, assumindo a forma humana, quem estava entrando na dimensão da humanidade. A palavra Cristo, nesse sentido, é a tradução grega, já falamos aí, mas repetindo, da palavra hebraica Mashiach, ou Mashiach. Conquanto esses termos nos sejam familiares, pelo uso frequente que deles fazemos, devemos considerar o quão surpreendentes foram para os judeus do primeiro século, que conheceram um bebê chamado de o Messias, ou o Cristo, o Messias hebraico, ou o Cristo grego, e também dizendo que este era o Senhor, aquele bebê, irmãos, era impactante, aquele bebê que estava nascendo numa manjedoura, em meio a animais, que não havia espaço para ele em lugar nenhum na cidade de Belém. Estava nascendo numa situação que eu já disse aqui. Eu imagino que nenhum de nós
tenha vindo ao mundo numa situação tão delicada, tão rodeada vamos dizer assim, de escassez mínima, de minimamente ali uma estrutura, como o Senhor Jesus veio ao mundo em sua época. Então, imagina você dizer que o Senhor Criador do universo estava nascendo sob aquelas condições, aquele lugar. O Cristo, o que eles tanto anelavam, tanto aguardavam, que viria para livrá-los, libertá-los, salvá-los, redimi-los, estava nascendo ali em uma situação vexatória, humilhante. É muito forte, né? Humanamente é sempre contraditório. As coisas que Deus faz, se nós formos procurar sempre racionalizá-las, compreendê-las e explicá-las humanamente, não tem como, impossível. Deus sempre vem na contramão. Então, imagina o impacto para aqueles pastores tendo ouvido isso, mas não tinham como duvidar, eles estavam ouvindo da boca de um ser angelical. E logo depois eles viram, tiveram a visão do céu completamente tomado de milhares de seres angelicais adorando aquele bebê, que estava sendo negligenciado por toda a humanidade. A humanidade não estava de olho naquele bebê, a não ser aqueles sábios que estavam vindo ali por uma revelação. Nós já falamos um pouco, vamos falar mais, mas com essas pequenas exceções, a humanidade pouco estava se importando com o que ali estava acontecendo. Mas todo o céu estava de olho naquele momento, naquele nascimento. E ali compareceram para adorá-lo. Ou seja, o próprio Senhor estava ali, então, sendo encarnado. Quando Mateus mencionou a pregação de João Batista, preparai o caminho, endireitai as suas veredas, fez uma citação de Isaías capítulo 40, versículo 3, que fala a respeito do próprio Senhor Deus manifesto entre seu povo. Mas o contexto aplica tal profecia ao fato de João preparar o caminho para a chegada de Jesus, ou seja, quando Jesus viesse, seria o próprio Senhor quem viria. É um outro ponto, irmãos, fantástico aqui da gente analisar. Quando João Batista ele é interrogado pela liderança religiosa dos seus dias, foram questionar João Batista: vem cá, quem é você? Tu és um profeta, perguntaram a João Batista, tu és o Cristo? Perguntaram a João Batista, você que é o Cristo, é você? Eu vou falar mais desse texto também daqui a pouquinho. A gente vai se aprofundar mais nele. Tem muita coisa para aprofundar aqui. Estou segurando que eu estou esperando mais gente chegar, porque tem coisa tremenda aqui. Eu estou passando em algumas aqui superficialmente, mas eu vou voltar, pode ficar tranquilo. Mas João Batista foi indagado: tu és o Cristo? João Batista: não sou o Cristo. Aliás, que nem dignidade eu tenho para desatar a sandália do Cristo. Nem isso eu tenho, não alcancei estatura moral, espiritual, para me abaixar e desatar a sandália do Cristo. Não sou o Cristo. Então, quem é você? O que você tem a dizer de ti mesmo? Aí João diz: eu sou a voz do que clama no deserto. Aí ele vai então aplicar a ele, João Batista vai aplicar a ele, a profecia de Isaías. Eu sou aquele de quem o profeta disse. O que o profeta disse? Preparai o caminho do Senhor. Irmão, quando isso é dito lá no Antigo Testamento, preparai o caminho do Senhor. Senhor. Todos os leitores do Antigo Testamento entendiam que estava falando no ser divino. Preparar o caminho do próprio Deus. Endireitar as veredas para a entrada triunfal na esfera humana do próprio Deus, do ser divino. João Batista está dizendo: eu sou esse, de quem o profeta falou, que eu deveria vir, a fim de preparar o caminho. O que é essa preparação? Ele vai usar uma expressão, o profeta Isaías, que era muito polido na sua língua, no hebraico. Ele era alguém que tinha um conhecimento, uma educação extraordinária. Ele vai usar uma linguagem muito polida e uma poesia assim, muito bela. Ele vai dizer que o profeta viria para pegar os montes e aplaná-los,
A gente chamaria hoje isso de fazer terraplanagem, quando você pega um lugar elevado, você arranca aquele monte para... E aonde tem vales, depressões, os buracos, aí você vai aterrá-los. Seria isso. Para que fique tudo o quê? Nivelado. Aonde está morro, você derruba. Aonde tem um vale, você faz um enxerto de terra, para que fique tudo nivelado. Porque vai vir o Senhor, e Ele precisa ter o caminho preparado. Essa era a forma de atuação de os soldados romanos quando o César ia visitar alguma região pertencente ao seu império. Eles tinham que ir na frente muito tempo antes, para preparar o caminho, a estrada, pavimentar, tirar todos os obstáculos, para que depois o grande rei viesse e tivesse tudo pronto, tudo preparado. João Batista está dizendo, essa é a minha função, eu vim na frente para deixar o caminho tudo pronto, para que o Senhor possa entrar em cena. E quando Ele entrar em cena, aí acabou o meu papel, eu diminuo e Ele cresce, acabou a minha função, Ele ganha todo o destaque, os holofotes é para Ele. E aí então, imagina, esse mesmo João, que sendo interrogado, está dizendo que ele não é o Cristo, que ele não é o Senhor, ele não é o Salvador, ele não é além do preparador do caminho, e agora, dias depois, diante de Jesus, ele grita para aquela multidão, olha aí, esse é aquele de quem eu estava falando, esse aí é o Cristo, esse aí é o Salvador da humanidade, esse é aquele de quem eu disse que não sou digno de desatar as sandálias. A profecia dizia que o profeta prepararia o caminho para o Yod-He-Vav-He, o Senhor. E João está dizendo, eu vim preparar o caminho para o Senhor. E depois João está dizendo, esse aí é o Senhor. Esse aí é o Senhor. A gente perde essa revelação, porque já está tudo traduzido para o nosso idioma. Mas aqueles que ouviram isso em primeira mão, ou até mesmo os leitores primários, lá do primeiro século, fazendo a leitura desses registros do Evangelho, para ele isso, tudo que eu estou dizendo aqui, era muito claro, não necessitava de nenhuma explicação, minimamente explicação, como eu estou aqui fazendo, de forma muito mínima. Para eles não tinha necessidade, era muito claro o que João estava dizendo. Estava dando a Jesus o título de Senhor, que é a mesma expressão usada no Antigo Testamento para se referir ao próprio Deus. Então, isso é muito forte. Jesus identificou-se como o Senhor soberano do Antigo Testamento, quando perguntou aos fariseus sobre o Salmo 110, verso 1. Salmo 110, o verso 1. Ele faz essa pergunta lá em Mateus 22, 44. A força dessa afirmação é que o Deus, o Pai, disse ao Filho, o Senhor de Davi, assenta-te à minha direita, e os fariseus sabiam que ele estava falando de si próprio. Quer ver? Abre a sua Bíblia aí, Mateus 22, 44. Jesus vai pegar essa profecia no Salmo, e ele vai aplicá-la a si. 41, vamos começar do 41. Mateus 22, a partir do versículo 41. Diz assim, e estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus. Então Jesus vai interrogar os fariseus, dizendo, 2 pontos, pergunta de Jesus aos fariseus, que pensais vós do Cristo? De quem é filho? A pergunta de Jesus aos fariseus. O que vocês pensam a respeito do Cristo? Para vocês aí, o Cristo é filho de quem? Eles disseram, de Davi. Aí olha que Jesus vai dizendo no 43. Disse-lhes ele, como é então que Davi, em espírito, ou seja, sendo usado pelo Espírito Santo, porque ele vai usar essa expressão profética lá no Salmo. E Jesus vai perguntar aos fariseus, como é que Davi, então, lá no Salmo, sendo usado pelo Espírito, chama o Cristo de Senhor? Você vê algum pai chamar o filho de Senhor?
É mais ou menos isso que ele está dizendo. O pai chama o filho de Senhor ou é o filho que deve chamar o pai de Senhor? Nessa escala hierárquica, quem chama quem de Senhor? Ah, o Cristo é filho de Davi? Ah, sim, o Cristo é filho de Davi. Mas como é que Davi chama o Cristo de Senhor? Dá um nó, não dá? É o que Jesus está fazendo com os fariseus. E aí o versículo 44. Disse o Senhor ao meu Senhor. É o que Davi profetizou. Disse o Senhor, o Pai, ao meu Senhor, o Filho. O Pai, o Senhor, disse ao meu Senhor, o Filho, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Aí o 45. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é que ele é seu filho? Aí eu quero que você me explique esse mistério aí. Porque na mente deles, o Cristo, sendo filho de Davi, era menor do que Davi. Mas aí Jesus diz, não. O Cristo, embora vem da descendência de Davi, precisou nascer de uma árvore genealógica para se fazer carne, se fazer homem. Mas esse Cristo, que está dentro da árvore genealógica de Davi, ele é antes de Davi. Ele é criador de Davi, ele é senhor de Davi. Esse é um mistério que eles não compreendiam, mas que história é essa? Que muitos não entendem hoje ainda. Muitos não compreendem hoje, que estão aí cegos. Não conseguem compreender esse mistério da encarnação do Filho. E aí dentro dessa hierarquia tem aqueles, que a gente sabe quem que acha que a mãe é superior ao filho. Não, mas o filho criou a mãe. Mas como é que o filho cria a mãe? Se a mãe que dá luz ao filho. Aí você vai explicar isso, não vai entender, Não, a mãe é que é superior, ela que dá a luz ao filho. Não, mas o filho que ela deu a luz criou ela. Mas como? É o mistério da encarnação do Deus eterno, do Senhor Jesus Cristo. E assim o Senhor está também dizendo aos fariseus, que não conseguiam compreender. E Jesus está dizendo de si mesmo, eu, o Cristo, descendente de Davi, sou Senhor de Davi. Jesus vai inclusive, mais uma vez dizer, o Cristo é da descendência de quem? Vai dizer lá os fariseus, da descendência de Abraão. Aí Jesus diz, eu vi os dias de Abraão. Que história é essa? Você não tem nem 50 anos, vem dizer que viu os dias de Abraão? Sim, eu vi. Eu vi quando Abraão nasceu. Eu vi tudo. Aí eles pegaram mais uma vez em pedra para apedrejar Jesus. Falaram, está cometendo blasfêmia. Dizendo que ele é antes de Abraão. Que história é essa? O Abraão, nosso pai. Abraão, o grande patriarca. E ele está dizendo que é antes de Abraão. Mas bem antes. Muito antes. São os mistérios aqui do Cristo, irmão. Tudo isso aqui são especificidades, vamos dizer assim, inerentes ao Cristo, Nas epístolas, Senhor é um título aplicado com frequência a Jesus Cristo. O apóstolo Paulo afirmou, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Então, Jesus Cristo é Senhor. E Deus o exaltou soberanamente para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o quê? Jesus Cristo é? E todas as vezes que nós declaramos que Jesus é Senhor, o Pai é glorificado. Todas as vezes que nós afirmamos o senhorio de Cristo, o Pai é glorificado. Então, foi essa... essa é a grande revelação. Jesus Cristo é Senhor e todas as vezes que nós afirmamos isso, o Senhor, nosso Deus, o Pai, é glorificado. Então, para fecharmos aí este capítulo, há vários títulos atribuídos a Cristo no Antigo Testamento. Siló, esse aí maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isaías 9:6, não é? O renovo, etc. No Novo Testamento, além dos mencionados, encontramos Cristo Jesus, Senhor de todos, Senhor dos senhores, Senhor e Salvador Jesus Cristo.
e vários outros que eu vou apresentar aqui. Mas deixa eu voltar a esse aqui, do Isaías 9:6. Se você quiser abrir a sua Bíblia, em Isaías 9:6, é bom. Porque aí nós temos essa profecia acerca de Jesus, atribuindo a ele esses nomes aí esplêndidos, formidáveis. Que às vezes, pregador, precisa em certa medida, o pregador precisa em certa medida ter a sua mente fértil mesmo, precisa ser uma pessoa com uma capacidade de ilustrar alguns cenários, para que se faça interessante em alguns casos as suas mensagens. Mas tem vezes que o pregador dá uma excedida, fica bonito, mas às vezes não fica bíblico. Por exemplo, tem muito pregador que, quando vai lá falar do Davi e o Golias, que o Davi derrotou o Golias, mas antes passou no ribeiro e pegou 5 pedras. Aí o pregador vai dizer o nome de cada uma daquelas pedras. A primeira pedra chamava-se Maravilhoso, a segunda pedra era o Conselheiro, a terceira era o Deus Forte, a quarta era o Pai de... Aí eu não sei qual foi a que foi lançada para derrubar o Golias, É bonito, falar, dá vontade de dar glória a Deus mesmo, é empolgante. Mas não são 5 nomes aqui, são 4. Você perceber, todos eles, vai vindo sempre, vamos dizer assim, esses adjetivos aparecendo de 2 em 2. É um maravilhoso conselheiro, não é maravilhoso, vírgula, conselheiro. É um maravilhoso conselheiro. É um Deus forte, é o Pai da eternidade. É o príncipe da paz. Sempre os adjetivos vindo de 2 em 2. Eu pedi para você abrir na sua Bíblia para ver se está assim ou não está. Não é maravilhoso, vírgula. Conselheiro, vírgula. Não, é maravilhoso conselheiro, vírgula. Deus forte, vírgula. Pai da eternidade e príncipe da paz. Então, só um adendo, assim, de vez em quando, irmão, olha aí. Uma vírgula que você subtrai, uma vírgula. Aí o camarada tira a vírgula ou coloca a vírgula e pronto. Já fala que a Bíblia falou que a Bíblia não falou. Só porque colocou e tirou uma vírgula. Percebe a seriedade de sermos fiéis ao texto? Então aqui um exemplo. Pois bem, ninguém vai para o inferno por causa disso não. Você já pregou, viu? Só não pregue mais. Vamos lá, outros nomes e títulos de Jesus, para a gente fechar. Tem muito, irmãos, olha aí. Advogado, autor da salvação, autor e consumador da fé, bom pastor, cabeça da igreja, conselheiro, cordeiro, criador, eleito de Deus, Emanuel, eu sou, filho amado, filho de Davi, herdeiro, homem de dores, imagem de Deus, Jesus de Nazaré, juiz de Israel, justo, leão de Judá, legislador, libertador, luz do mundo, mediador, mensageiro da aliança, Messias Nazareno, Pai da eternidade, palavra de Deus, palavra, verbo, pão da vida, pastor e bispo, pedra de esquina, porta, primeiro e último, primogênito, príncipe da paz, príncipe da vida, profeta, raiz de Davi, rei, rei das nações, rei dos judeus, rei dos reis, rei dos séculos, renovo, ressurreição e vida, rocha, salvação, Salvador, santo, santo de Deus, santo de Israel, semente da mulher, Senhor da glória, Senhor dos senhores, sol nascente, sumo sacerdote, supremo pastor, todo-poderoso, verdade, verdadeira luz, vida, videira verdadeira. Está bom por hoje, né? Tem mais, tá? Mas eu só trouxe esses aqui, dos nomes atribuídos a Jesus. Qual que tem? Ih, irmão. Quantos aí tem vírgula na Bíblia? Quantos não tem? Aí, ganhou, viu? Não tem, não. Não, passa aquele apagadorzinho. Só passar o apagadorzinho. Vamos para o próximo aí. Os ministérios de Cristo, o ungido.
Disse eu na semana passada, toda unção é para uma missão. Ninguém recebe unção senão para o cumprimento de uma missão. Ninguém é ungido por ser ungido. Toda unção é para um propósito. Vocês lembram da unção na vida de Davi? Foi em qual capítulo que Davi foi ungido? Você lembra? 1 Samuel 16. E ele derrotou Golias em qual? No 17. Por que eu estou dizendo isso? Para você já sair daqui alegre, feliz, contente, jubiloso, sabendo que unção atrai problema. Mas a unção também já traz a capacitação para resolver o problema, irmão. A unção atrai problema, mas na unção já está toda a capacitação necessária para resolver o problema. Jesus foi ungido. Será que ele teve problema? Atraiu? Foi perseguido? Bom, nós vamos ver aqui, claro. Começando aqui. Passar 2 slides para vocês. Vou voltar naquele ponto que eu disse atrás, aqui há pouco. Vou voltar nele. Cristo, Messias, ungido. Cristo, palavra grega, correspondente à palavra hebraica, já aqui traduzida, Messias, tanto uma quanto outra, significa o ungido. Cristo não é um nome, sim um título que aponta para o tríplice ofício de profeta, sacerdote e rei. Nenhum ser humano conseguiu reunir essas 3 funções, ou exercer esses 3 ministérios. Todos os que eram profetas eram ungidos para exercer o ministério profético. Todo sacerdote era ungido para exercer o seu ministério de sacerdote. E todo rei também era ungido para exercer o seu ministério como rei. Alguns se aproximaram aí de reunir os 3, mas nenhum, no máximo 2. Exemplo, Samuel foi profeta, foi sacerdote, mas não foi rei, foi juiz. Outro exemplo, o Davi foi rei, foi profeta, não foi sacerdote. Teve um rei que quis ser sacerdote e acabou se tornando leproso, porque tentou executar uma tarefa e a unção dele só dava a ele capacidade de exercer outra. Vocês lembram quem foi esse rei? Uzias. Achava bonito, eu quero ser. Não, rapaz, fica com a sua unção, é para a sua função. Não, mas eu gosto da outra. Foi se meter lá, arrumou problema. Então, cada um com a unção para o exercício do seu ministério específico. Jesus foi o único, é o único, que recebeu a tríplice unção. Por isso, ele é o ungido. Ele não é um ungido. Elias foi ungido, Eliseu foi ungido, sacerdotes foram ungidos, profetas. Jesus não é mais um dessa lista de ungidos. Jesus é o ungido. Detalhe, todos os que eram ungidos com óleo. Óleo, que por sua vez é símbolo do quê, irmãos? Do Espírito Santo. Óleo, símbolo do Espírito Santo. Então, o rei era ungido com óleo, símbolo do Espírito Santo. Os profetas eram ungidos com óleo, símbolo do Espírito Santo. Sacerdotes eram ungidos com óleo, símbolo do Espírito Santo. Então, cada um desses recebia de outro homem a unção com óleo para o exercício do ministério. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Versículo de número 38. Como é que foi a unção de Jesus? Está em Atos 10, 38.
38. Diz assim: olha quem ungiu, hein? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com virtude. Os demais homens ungindo homens com o símbolo do Espírito Santo. Homens ungiam homens com óleo, o símbolo do Espírito Santo. Quando chega no Messias, o Cristo, o ungido, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com, não o símbolo, com o Espírito Santo e com virtude, ou com poder, o qual andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, o Cristo é diferenciado, irmãos. Ele não recebe uma unção, ele recebe a unção. Ele não é ungido com o símbolo do Espírito Santo, ele é ungido com o Espírito Santo. Ele não é ungido por homens, ele é ungido pelo próprio Deus. Ele é Deus, nós sabemos, mas ali na condição que estava para o exercício do seu ministério terreno, ele recebe esta unção do próprio Espírito Santo. Isso é importante, por quê, irmãos? Os que recebiam unção no Antigo Testamento, exemplo, Moisés, tantos outros recebiam unção no Antigo Testamento, eles recebiam porção do Espírito, que vinha, olha aqui, sobre eles, não era? Para executar as tarefas. Executadas as tarefas, o Espírito se retirava. Uma nova tarefa, e vinha o Espírito sobre ele, executava a tarefa executada, o Espírito se retirava. Isso é tão sério, irmãos, não vai dar tempo de eu abrir o texto aqui, mas se você quiser ler em casa, até recomendo que faça. Moisés recebeu uma unção extraordinária, para conduzir toda aquela nação do Egito até a terra prometida. Só que chegou num dado momento que ele diz assim: eu não quero mais, o cargo é pesado, não aguento, levanta outras pessoas. Aí Deus falou: tudo bem, escolhe 70 homens. E aí o senhor vai fazer o que com esses 70? O senhor vai derramar unção sobre eles? Não vou derramar unção sobre eles. Eu vou tirar da que está sobre você e vou dividir com eles. Porque eu já te dei a unção, que é a capacitação para você colocar esse povo lá. Se você não quer, eu vou ter que tirar de você e dividir com a turma. Quando Elias recebeu unção para o exercício do seu ministério, Eliseu não disse que queria porção dobrada do Espírito Santo não, hein, irmão? Leia o texto lá. Eliseu disse: eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre ti. É a porção dobrada, ou seja, o dobro da porção que estava sobre Elias. E Eliseu vai receber, então, dura coisa pediste, mas recebe, cumprindo todas as condicionalidades ali colocadas pelo Elias, ele cumpre, então ele recebe o dobro da porção que estava sobre Elias. Então, todos recebiam o Espírito sobre medida. Se você trouxe a sua Bíblia, né, e é bom que traga mesmo, irmão, porque aqui você vai abrir aí agora no Evangelho escrito por João, capítulo 3, a partir do versículo 30. Vou começar a ler e você acompanha, irmão. O tempo hoje não podemos perder também. Está lá João dizendo: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isto testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, se referindo a Jesus. Aí completa João dizendo: pois não lhe dá Deus o Espírito como? Jesus não recebeu o Espírito por medida, não recebeu porção. João está atestando, esse aí, ele não é um ungido, ele não recebeu uma medida, esse aí é o ungido. A ele, Deus não dá o Espírito por medida.
plenitude, totalidade. O Espírito completamente ungindo a Jesus para o seu ministério. Deixa eu só, já que eu estou falando bastante de óleo para ungir, deixa eu só abrir aqui, é um parênteses bem rápido mesmo. Aqui é o lugar da gente corrigir algumas inconsistências em expressões que a gente ouve por aí. De vez em quando eu ouço, alguém chega para mim, estava aqui agora, deixa eu ver se está, está aqui, um exemplo. Aí pede para mim, pastor, me dá um pouco daquele óleo ungido. Irmão, essa expressão não existe não, tá? Você pode ler a Bíblia de Gênesis 1, Apocalipse 22, você não vai encontrar a expressão óleo ungido, não. É óleo para ungir. Porque você usa o óleo para ungir a pessoa. Ungir é justamente quando você lambuza, vou usar o termo assim, você lambuzou a mão e ungiu a pessoa. Essa palavra ungir é a mesma coisa que untar. Quando você vai fazer um bolo, espero que você já tenha feito, aí você tem que untar toda lá a bandeja, lá a vasilha onde você vai colocar para ele ficar. Aí você pega a manteiga, untou, lambuzou tudo lá, isso é untar, ungir. Então você pega o óleo e unge a pessoa com óleo. Agora, se você quer um óleo ungido, a minha pergunta é, você ungiu o óleo com o quê? Você pegou óleo e com óleo, você passou óleo no óleo, aí o óleo ficou ungido com óleo? Você me explica isso aí depois, irmão. Não existe óleo ungido. Não tem na Bíblia, não. É força de expressão. Alguém ouviu alguém falar, achou bonito, falou. O outro ouviu, achou bonito, falou. Que por sua vez alguém achou bonito, falou, e agora todo mundo está falando. Mas não está na Bíblia, não. Não existe óleo ungido. Tem gente que ficou um pouquinho assim. É aqui mesmo que você vai aprender, irmão. Você vai fazer o quê? Você veio aqui para aprender, aqui é para aprender mesmo. Para ungir, ungir com óleo. A Bíblia vai dizer, unge com óleo. Unge com o óleo. Então, se você quer o óleo ungido, você vai ter que ungir o óleo com o óleo, né? Ungir. Vamos lá. Você pode usar óleo orado. Óleo enterrado, porque tem uns que enterram o óleo lá no monte, fica lá. Aí o irmão trouxe um óleo enterrado. Ok, existe óleo enterrado. Óleo orado, você pegou o óleo, orou o óleo. Óleo ungido, não. 3 classes de mediador. Profeta, sacerdote e rei. São 3 classes de mediadores entre Deus e o povo. O profeta faz mediação entre Deus e o povo. O sacerdote faz mediação entre Deus e o povo. O rei também é um mediador entre Deus e o povo. O sacerdote recebe a palavra de Deus e a transmite ao povo. O sacerdote comparece diante de Deus para suplicar perdão pelos pecados do povo. Então, o profeta recebe de Deus e entrega ao povo. O sacerdote recebe as culpas do povo e vai diante de Deus, comparecendo, representando, para fazer expiação pelos pecados do povo. E o rei é a figura que Deus se utilizava, né, principalmente na Antiga Aliança, para conduzir o povo, para guiar o povo. Vamos explicar aqui. Profeta orienta o povo por intermédio da palavra de Deus. O sacerdote intercede pelo povo diante de Deus. O rei é o guia do povo. O rei era o guia do povo. Já perguntei, torno a perguntar, mas agora eu quero ver. Quem tem Bíblia e trouxe Bíblia aí? O fato de você ter uma Bíblia equipara você aos reis do Antigo Testamento, porque eram os únicos que tinham os exemplares da Bíblia. Ninguém tinha acesso aos exemplares. Na época, lá, claro, não estou falando da Bíblia completa, mas a revelação que tinha até os seus dias. Deus ordenou, faça uma cópia deste livro e entregue ao rei, para que ele medite nele de dia e de noite e possa conduzir o seu governo mediante o que está escrito nesse livro. Então o rei tinha direito a ter uma cópia do livro. O copista lá, um escriba, copiava e o rei tinha essa cópia. Não era todo mundo. Aliás, não era quase ninguém. Era raro quem tinha o que nós aqui apresentamos. O rei era alguém que tinha. Era obrigatório ele ter e era a ordenança que ele meditasse
e pudesse conduzir o povo dessa forma. Irmão, o poder de influência do rei era tão forte que, por exemplo, estamos terminando de ler, aí terminamos primeiro o livro das crônicas hoje, quem continua na leitura, vamos à segunda, mas ali, o segundo livro, né, das crônicas, mas já vimos aí os livros dos reis, já vimos os livros de Samuel, e você pode atestar este fato. Quando o rei era bom, todo o povo, debaixo da liderança daquele rei, buscava a Deus. Quando o rei era mau, todo o povo entrava pelo caminho da apostasia. O rei chegava lá e dizia, olha, é o seguinte, a partir de hoje, Deus aqui em Israel chama-se Baal. Todos vão adorar Baal. Vinha outro rei e dizia, olha, a partir de hoje não quero essa conversa de Baal aqui não. Se tiver adorador de Baal, vai ser morto. Nós vamos retornar tudo a buscar Jeová. O povo largava o Baal para lá e ia adorar Jeová. Haviam exceções? Sempre há. Remanescentes? Em todo o tempo, sempre há. É claro, na época em que a institucionalização da idolatria, especialmente na época de Acabe, institucionalizou a idolatria. O Deus oficial da nação era Baal. Tinha os remanescentes que adoravam Jeová. Quando reis bons reestabeleciam o culto ao verdadeiro Deus, tinha lá a turma também que não valia nada e queria continuar na idolatria. Mas estou dizendo, via de regra, o que o rei determinava de cima para baixo, a nação ia ali. Então o rei era esse, o guia do povo, o pastor do povo, aquele que guiava, conduzia. Então era muito importante. Ele recebia a unção e ele tinha que respeitar o que estava escrito no livro da lei. Jesus, ele recebe a tríplice unção. Seu ministério terreno foi um ministério marcado essencialmente, não exclusivamente, mas essencialmente como profeta. Seu ministério hoje, na atualidade, estou falando hoje, nosso tempo humano, Cronos, ele está à direita de Deus fazendo o quê? Sacerdote, olha aí, ó. E depois que terminar o período da tribulação e o Senhor Jesus voltar à terra e estabelecer, se você não acertar essa depois do que eu vou dizer, estabelecer o seu reino milenial, ele vai ser o quê? É óbvio que ele já reina no meio da igreja, estamos falando aqui sobre toda a terra, ele vai reinar. Então, no seu ministério terreno, essencialmente profeta. Hoje no céu, essencialmente sacerdote. No milênio, rei. Tríplice ministério. Vamos aí ao material. Depois eu apresento mais alguns slides aqui. O ministério de Jesus durou cerca de 3 anos. O cálculo de duração é feito com base nas festas pascais em que ele esteve. O início de seu ministério se deu na véspera de uma Páscoa. Depois participou de mais 2 e morreu na véspera de outra. O primeiro ano foi o da obscuridade, o segundo do favor público e o terceiro da oposição. As profecias no Antigo Testamento revelaram, com muitos séculos de antecedência, que Jesus, o Redentor prometido, seria o ungido de Deus. Olha, várias profecias. E que ele ocuparia os ministérios de profeta, sacerdote e rei. Essas profecias coincidem com os 3 ministérios que Deus estabeleceu no tempo do Antigo Testamento. A separação para esses ministérios era através da unção. Já expliquei, efetuada através do óleo, que era o símbolo do Espírito Santo. Jesus não foi com óleo, foi com o próprio Espírito Santo. Quando Jesus veio, na plenitude dos tempos, foi homenageado pelo coro dos anjos como Cristo, nome usado 577 vezes no Novo Testamento. Simeão e Pedro o reconheceram como Cristo. A palavra Cristo, grego, significa o mesmo que Messias, hebraico, mais uma vez, enfatizando aí, ambas traduzidas em português significam o ungido. Isso mostra que Jesus foi enviado por Deus e ungido para exercer tudo aquilo que através dos profetas havia sido prometido. Isso é tão sério, a expressão Cristo, a expressão Messias, ungido, que no episódio, capítulo 16 de Mateus, que Jesus se reúne com seus discípulos em um lugar reservado e pergunta aos discípulos o que os homens estão dizendo acerca de mim, e aí ele vai ouvir as respostas, olha,
Tem quem diga aí que o Senhor é Elias, há aqueles que digam que o Senhor é Jeremias, tem um grupo que está dizendo que o Senhor é João Batista, e tem um quarto grupo dizendo que o Senhor é um dos profetas. Está lá em Mateus 16, a partir do 16. Então preste atenção. Tem gente dizendo que Jesus era Elias. Qual era o ministério de Elias? Ele era profeta. Tem gente dizendo que Jesus era Jeremias. Jeremias era? Tem gente dizendo que Jesus era João Batista. João Batista era? E o quarto grupo dizia, o Senhor é um dos... O máximo que as pessoas conseguiam enxergar de Jesus era isso, profeta. Profeta. Elias, profeta. Jeremias, profeta. João Batista, profeta. Ou mais um profeta. E aí eu devo dizer, para qualquer um de nós aqui, qualquer um de nós, ser reconhecido pelo povo, não é os discípulos de Jesus, não são os próximos, é todo o povo, toda a nação. Então, para qualquer um de nós aqui, sem exceção, ser reconhecido pelo povo como um profeta, isso é extraordinário, é coisa grande demais, é coisa tremenda. É uma honra inenarrável, não tem palavras aqui para expressar, se as pessoas olharem para nós e atestarem, um profeta, alguém que tem uma palavra da parte de Deus, alguém que é boca de Deus na terra, porta-voz de Deus aqui na terra. Para qualquer um de nós isso é muito grande. Para Jesus isso é muito pequeno. Só isso? Só alguém que tem uma palavra de Deus? Ele não tem uma palavra de Deus, ele é a palavra, ele é o Logos, ele é o verbo, ele não é um portador da mensagem, ele é a mensagem. Ele não é alguém que traz uma boa notícia, ele é a boa notícia. No caso dele, profeta é muito pouco. Então ele diz assim, é só isso que o povo está dizendo de mim, profeta? E vocês, o que vocês dizem a meu respeito? Aí olha a resposta de Pedro, tu és o Cristo. Quando Pedro diz tu és o Cristo, olha a resposta de Jesus a Pedro. Bem-aventurado és tu, Simão Barjona. Não foi carne e sangue quem te revelou. Foi Deus que acabou de te revelar quem eu sou. O que você acabou de dizer a meu respeito foi meu Pai que revelou para você. Tu és o Cristo. Percebe como o Cristo é muito grande? Que quando Pedro fala, o próprio Jesus o elogia e atesta que aquelas palavras não são oriundas de uma percepção humana, meramente humana, terrena, carnal, mas é uma revelação advinda direto do trono do céu. Meu Pai te revelou isso aí. Isso é tremendo, isso é profundo. Eu sou o Cristo. Para você entender aqui a dimensão do que significa ser o ungido, o Cristo. Então, logo depois de iniciar o seu ministério, com cerca de 30 anos de idade, Jesus recebeu o revestimento de poder pelo Espírito Santo, que em forma corpórea veio sobre ele. Sendo assim, pela unção divina, investido no ministério de profeta, sacerdote e rei, Jesus podia dizer em verdade, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu. Não é isso que ele lê no seu primeiro sermão, lá na sinagoga de Nazaré? Fecha o livro, se assenta e diz para o povo, acabou de cumprir diante dos olhos de vocês essa profecia. Sabe qual foi o resultado disso? Como é que terminou essa mensagem? Como terminou? Jesus fugindo mais uma vez e o pessoal com pedra na mão para apedrejar ele. Que história é essa? Sentou na cadeira e disse que se cumpriu nele, que ele é o Messias, o Cristo ungido. Isso era muito grande, irmãos. Muito forte essa expressão. Eu falei muito na semana passada da expectativa nacional sobre o Cristo, que existe hoje ainda. Todo aquele movimento lá em Israel é na expectativa da vinda do Cristo deles. Haja visto que eles rejeitaram o verdadeiro Cristo quando veio. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, rejeitaram. Esses estão aguardando o Cristo. Só que vão receber como o Cristo o extremo oposto. O anticristo. O anticristo. É o que eles vão receber como sendo o Cristo.
Isso aqui já é assunto de escatologia, trataremos disso com mais propriedade lá. Mas para você entender, há uma expectativa muito forte no coração da nação ainda hoje, vívida, pela vinda do Cristo. Havia nos dias de Jesus. Eu disse da decepção de muitos, porque esperavam um Cristo que eles idealizaram e não da forma como Jesus se manifestou. Mas é muito forte essa expressão, ser o ungido, o Cristo, aquele que incorpora na sua pessoa a totalidade, a plenitude da unção e exerce, portanto, o ministério de profeta, sacerdote e rei. Vamos falar aqui essa questão, mais uma vez, da unção extraordinária sobre a vida de Jesus aí, o revelando como o Cristo. Cadê sua Bíblia? Vamos mexer nela aí. João, Evangelho, escrito por João. Capítulo 1. Olha, eu vou mostrar a vocês aqui mais uma vez a expectativa pela manifestação do Cristo naqueles dias. Quando alguém aparecia no cenário e despontava, se destacava, vamos dizer assim, né, saía fora do normal, do natural, com pregações mais contundentes, atraindo multidões, já chamava a atenção. Opa. João Batista foi esse. E aí, olha o que acontece. Capítulo 1, versículo 19. Por favor, acompanhe aí. Ó. Este é o testemunho de João. Quando? Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? Percebe o cenário aqui, ó. Tiraram lá da capital, do grande centro religioso, Jerusalém, mandaram uma comitiva de sacerdotes, levitas, para irem lá no deserto perguntar a João: vem cá, quem é você? Quem és tu? E, versículo 20, confessou e não negou. Confessou: eu não sou. Mas alguém perguntou se ele era o Cristo? Mas já sabia, a dúvida era essa: que barulho é esse, que movimento é esse, a multidão abandonando o templo, indo para lá, vai lá, procura saber quem ele é. Já chegaram lá: quem és tu? Ele: calma aí, fica tranquilo, não sou o Cristo não, vocês estão, com bomba atômica para matar uma pulga, não sou o Cristo não, fica tranquilo. 21, perguntaram-lhe então: quem és, pois? És tu Elias? Qual foi a resposta de João? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Qual foi a resposta? Não. Disseram-lhe, pois: quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? O que você tem a dizer de ti mesmo? Resposta de João: eu sou a voz do que clama no deserto. Aí ele vai dizer: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram lá do grupo dos fariseus. Perguntaram-lhe e disseram: já que tu não é o Cristo, então me explica, por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós, olha isso aqui, irmãos, ó, no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi quando? Eita, mistério, hein? Já está no meio de vós. Vocês vieram atrás de mim? Pessoa errada. Ah, não é você? Não, não sou eu não. Mas eu tenho que dizer que já está no meio de vocês aí. Já está no nosso meio aqui. Aquele que vem depois de mim, que eu preparei o caminho. Ele vem depois porque eu vim preparar o caminho, mas já fico sabendo que ele é antes de mim. Profundo, hein? Continuo. O qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João batizava. Vou parar aqui.
João disse então para aquela turma: irmão, isso aqui era uma pressão psicológica muito forte, foram lá para pressioná-lo. Você está atraindo multidões, a turma está acreditando que você é o Cristo, está correndo a conversa lá no templo, no meio dos sacerdotes, dos levitas e tal, da alta cúpula, fariseus, saduceus, que tu é o Cristo. Tu é o Cristo? Não. Tu é Elias? Não. Tu é profeta? Não. Quem tu é? Eu sou a voz, eu vim preparar o caminho. Ah, então, por que você está batizando já que você não é o Cristo? Não, eu não sou o Cristo, mas o Cristo já está por aí. Vocês não o conhecem. Agora, preste bem atenção aqui em mim. João está dizendo que Jesus, o Cristo, já estava ali. Já estava dentro da terra de Israel. E que a classe religiosa dominante não o conhecia. Mas vocês sabiam que João, o Batista, também não o conhecia? Apesar de ter um parentesco não muito próximo, era um primo, né? As mães eram primas, então tinha um primo de segundo grau, não sei qual grau que era, mas... Só que quando João nasce, tanto o pai quanto a mãe de João já eram idosos. Segundo a tradição e a história, quando João ainda está próximo da adolescência, seus pais morreram. E João foi ser criado basicamente ali no deserto, por religiosos que viviam ali próximo do Mar Morto, lá no extremo sul de Judá, da Judéia, de Israel como um todo, ali vivendo já uma vida de constante oração, jejum, consagração. Ele não viveu próximo a Jesus, que estava lá no norte, Galiléia, Nazaré. Ele vivia lá no sul, nas proximidades do Mar Morto, onde termina o Rio Jordão. Ele não conhecia, eles não tiveram. Ele não era daquela turma que brincou com Jesus quando criança, né? Aquela história que eu contei semana passada, né? Que tem uns que essas conversas, não conhecia. Você sabia disso, não? Pois então, agora você está sabendo. João Batista não conhecia Jesus. Mas João Batista tinha uma convicção. Ele já está aqui, porque o Senhor, me enviou para preparar o caminho para ele. Estou preparando, ele já está por aí. Não sei quem ele é, mas ele está por aí. Aí, perceba, volta a olhar para o texto aí, que você está me olhando assim meio assustado, olha para o texto. Se depois que a gente lê o texto você continuar assustado, aí já o problema já não é comigo, é você e o texto. Olha aí, 28. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele. E aí João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 30. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque era primeiro do que eu. Aí você vai dizer: está aí, conhecia, como é que não conhecia? Está aí apresentando ele. Calma, vamos continuar lendo o texto. 31, quando eu contar 3, vocês leem bem forte. 1, 2, 3. Opa, para aí. O que foi que ele falou? O quê? E eu não o conhecia. Mas, para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Mas se João não conhecia, como é que João está dizendo com tanta contundência, afirmando com tanta convicção que ele é o Cordeiro de Deus? Que ele é aquele para quem ele foi enviado à frente para preparar o caminho? A resposta está onde? No texto, irmão. 33. Começa dizendo como? E eu? Mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que esse é o Filho de Deus. O texto está dizendo aí, João está lá, vem um, ele batiza, vem outro, ele batiza, vem outro, ele batiza.
E aí, Senhor, quem é ele? Vai batizando aí, João, vai batizando. Vem outro, ele batiza. Vem outro, ele... Senhor, eu não sei quem ele é. Vai batizando, João. Mas, Senhor, qual é a senha, o sinal? João, aquele que você viu o Espírito descer sobre ele, é ele. Aí João está batizando. E lá vem um na filha e o Espírito vindo junto, como forma de pomba. Quando batiza ele na água, o Espírito desce, João, é ele aí, o sinal foi esse. Aquele que me mandou batizar, ele me disse, aquele que você vê descer sobre ele o Espírito, é ele. Então quando João batizou, disse, esse aqui é o Cordeiro de Deus. Irmãos, você já parou para pensar que com esse cenário fantástico, extraordinário, aqui, glorioso, no fim da vida, João ainda mandou perguntar, vem cá, o senhor é o senhor mesmo? Ou... A gente é difícil, né? Mas essa questão de João também não é assunto para hoje, não. Seja para outro dia. Vamos voltar para cá, né? Jesus o profeta. Aleluia. Sente uma presença maravilhosa, né, irmão? Glória a Deus. A promessa de que Deus levantaria um profeta semelhante a Moisés teve cumprimento em Cristo. As Escrituras do Novo Testamento afirmam que Jesus foi varão profeta poderoso em obras e palavras. Assim como fora Moisés. Jesus chamou-se a si mesmo profeta. Muitos outros também o chamaram assim. Como profeta, Jesus transmitiu ao povo a mensagem de Deus. Ele falou através de sua vinda ao mundo. Deus falou pelo Filho, isto principalmente a respeito do cumprimento exato de todas as profecias concernentes à vinda do Redentor. Jesus falou pelo seu grande exemplo, através do qual mostrou de que modo Deus quer que os homens vivam. Ele abriu o caminho pelos seus passos. Estou falando aqui, profeta é aquele que fala, que anuncia. Mas não é com a boca só não, viu, irmãos? Jesus falava com a sua vida, Jesus falava com suas atitudes. Ele está falando, Jesus transmitiu pelo seu ministério profético a doutrina de Deus. Veja o Sermão da Montanha em Mateus. Ele mesmo disse, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Jesus também profetizou sobre acontecimentos que ainda hão de acontecer. Vários capítulos nos evangelhos descrevem estas preciosas profecias. Ainda falando do desempenho do ministério profético. O exercício do ministério profético de Jesus refere-se principalmente ao período que vai do começo do seu ministério público até o Gólgota. Entretanto, ainda no céu, ele continua como profeta. Claro, essencialmente como sacerdote, mas ele tem a tríplice unção. Continua como profeta. Por quê? Porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ele continua falando por meio da sua igreja. E a sua igreja é o seu corpo. E através dos dons do Espírito Santo e dos ministérios dados por ele e pela sua santa palavra. Então, ele continua falando. Profeta. Jesus como profeta. Detalhe. Muitas vezes nós reduzimos o exercício do ministério profético apenas à anunciação de eventos futuros. Isso é um reducionismo muito perigoso. Achar que profeta é apenas aquele que anuncia ou prenuncia eventos futuros. Isto é uma faceta do ministério profético, não a única, é uma das, não a única. Se você lê, e eu espero que leia, que já tenha lido e torne a ler, os livros dos profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, os profetas menores, eles vão sim fazer anúncio ou prenúncio de eventos futuros, mas a sua função ministerial, essencialmente, não é anunciar o que estava por vir, era condenar a pecaminosidade da nação dos seus dias. A essência da mensagem do profeta não é anunciar eventos futuros, é condenar as práticas presentes contrárias à palavra de Deus. Qual eram as mensagens de João Batista como profeta? Arrependei-vos,
raça de víboras. Até quando vocês vão fugir da ira? Está anunciando algum evento futuro? Sim, a ira vindoura. Mas, basicamente, confrontar pecados presentes. Os profetas eram perseguidos, confrontar os pecados do povo. Jeremias passou toda aquela turnê maravilhosa, poço, lama, calabouço e tal, porque era igual os profetas de hoje, né, que profetiza carro, casa, bênção, vitória, aí é só... Não. Denunciava os pecados, do rei até o mais simples da nação. Denunciava pecados. Denunciava pecados. Jesus denunciava pecados. Jesus apontava os pecados praticados na alta cúpula religiosa dos seus dias, imagina. Denunciar os pecados da liderança religiosa do seu tempo. Isso é ministério profético. Denunciar pecados. Então, o profeta não é apenas anunciar eventos futuros. O profeta, guarde isso, denuncia e anuncia. Denuncia e anuncia. Ele não apenas anuncia, ele também denuncia. Uma boa parte do ministério profético é denúncia de pecados praticados contra a palavra de Deus. E claro, para que se possa ter autoridade para denunciar pecados, precisa ter uma vida íntegra. A autoridade do profeta não provém do que ele fala, palavras, mas provém de quem ele é, vida. Você ouve uma repreensão de alguém que te repreende, sendo que ele comete o mesmo pecado? Você pode até concordar que o que ele está dizendo é verdade, mas você vai relutar pelo fato de que ele não tem autoridade para falar. Eu falo, mas quem é? Você nunca ouviu assim? Quem é esse camarada para chegar aqui? Rapaz, olha só a vida dele, ele querendo falar. Claro que também não compete a nós ficar fazendo comparação ou fazer juízo de valor de ninguém, mas estou tratando aqui de fatos. Quando a pessoa não tem uma vida ilibada, íntegra, reta diante de Deus, automaticamente nós temos resistência em receber as suas mensagens, sua palavra. Jesus tinha autoridade, porque tudo aquilo que ele pregava, tudo aquilo que ele falava, tudo aquilo que ele anunciava, primeiro ele vivia. E aí, Deus não se empolga com as nossas palavras não, irmão, com a nossa eloquência, com a nossa retórica, né? Com a polidez do nosso idioma, com a capacidade de se expressar dentro do vernáculo, aí Deus fica lá, né? Deus, meu Deus! Agora, vida irrepreensível leva a Deus até adiante de Satanás e perguntar, e aí, viu meu servo Jó? Reto, íntegro, temente, se desvia do mal. Eu não falo, viu meu servo Jó? Viu como é que prega, que maravilha, viu as agendas dele? Rapaz, não para em casa um fim de semana. Você viu aquela mensagem que ele pregou naquele congresso? Palavras? Não. Vida. Aí Deus vai dizer, olha aí, ó, você viu meu servo Jó? Íntegro, reto, temente a Deus. Então o profeta, a autoridade do profeta está estabelecida em sua própria vida. A vida espiritual, portanto, é e sempre será, irmãos, precedida de um elemento moral chamado caráter. Caráter. É a base moral que nos dá autoridade espiritual. A pessoa pode ter um ministério de profeta e chegar no fim e dizer como muitos, em teu nome profetizei. Não é assim que diz o fim do Sermão da Montanha? Em teu nome expulsei demônios, em teu nome curei enfermos, em teu nome fizemos maravilhas. O que Jesus diz? Apartai-vos de mim, nunca te conheci, nem sei quem você é. Mas eu profetizei. Não, mas não sei quem você é. Não te conheci. As pessoas não vão
ao céu, não serão arrebatadas, não têm o nome escrito no livro da vida, por conta de dons, mas por conta da sua vida, do seu caráter. Não esqueça isso, importante. Predizer eventos futuros, já disse, é apenas uma faceta do ministério profético, não o único. Vamos falar de Jesus agora como sumo sacerdote. Vamos lá. O sacerdote. Dá uma olhada aqui no slide, olha. No sentido bíblico, é uma pessoa divinamente consagrada, ungida, separada, para representar o homem diante de Deus, ou os homens diante de Deus, e para oferecer sacrifícios que assegurarão o favor divino. Então, quem é o sacerdote? É aquele que se coloca entre o povo e Deus para interceder pelo povo diante de Deus, e principalmente na antiga aliança, fazer sacrifícios, oferecer sacrifícios a Deus, para que a graça, a misericórdia, o favor divino se manifeste em meio ao povo, e não o juízo, não a sentença, não a punição. Então, a figura do sacerdote é importante, ele é aquele que se interpõe entre um Deus santo e um homem pecador, para que Deus possa perdoar o pecador e manifestar a sua graça e a sua misericórdia. Todas as pessoas, isso aqui é muito importante também, apenas se salvam mediante o sacrifício de Cristo. Mas como é que no Antigo Testamento havia salvação, na Antiga Aliança? Simples. Os que vieram antes de Cristo praticavam toda aquela cerimônia, porque todas aquelas cerimônias prenunciavam a vinda de Cristo. Eram tipos, eram símbolos, eram figuras. Então, quem realizava todo aquele ritual estabelecido por Deus, demonstrava a fé na vinda daquele que o Senhor prometeu que enviaria para definitivamente resolver o problema do pecado da humanidade. Enquanto o Senhor não o enviava, os sacrifícios apontavam fé, crença na vinda do Cristo, o ungido, o que removeria definitivamente o pecado da humanidade. E nós que estamos aqui depois de Cristo, nós somos também justificados diante de Deus, nós somos redimidos, aí a gente já olha pelo retrovisor. A gente crê no sacrifício que foi realizado há 2.000 anos atrás. Quem veio antes demonstrava fé naquele que havia de vir. Nós que estamos depois acreditamos naquele que veio. E que o sacrifício dele tem caráter eterno, capaz de resolver os problemas dos pecados praticados antes da sua morte, como os pecados praticados após a sua morte. Então todos se salvam mediante o sacrifício de Cristo. Quem veio antes acreditava em sua vinda, quem veio depois acredita na eficácia, no poder do seu ministério como sumo sacerdote, intercedendo por nós, se sacrificando por nós. Por aí vai. Vamos ao texto aqui. Os profetas prediziam que Jesus viria como um sacerdote, como? Isso aí, sacerdote eterno. Quando ele veio, foi identificado como o sumo sacerdote prometido. Sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. O que significa a expressão Jesus, sumo sacerdote, conforme a ordem de Melquisedeque, em cumprimento da profecia em Salmo 110:4? Qual é o significado dessa expressão? Jesus, sumo sacerdote, conforme a ordem de Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Ele era um crente cananeu, que como Jó, havia crido no Deus Altíssimo. Ele era rei da cidade de Salém. Deus o havia chamado para exercer o sacerdócio. Ele vivia no tempo de Abraão, olha aí, por volta de 1900 a.C. Jesus, como sacerdote, conforme a ordem de Melquisedeque, evidencia que o seu sacerdócio não era da lei, mas sim de uma nova dispensação. Conforme aquela dispensação, ou seja, da lei, Jesus jamais poderia ser sacerdote. Por que Jesus jamais poderia ser sacerdote
na dispensação da lei? Está aí, ó, porque estes eram todos de qual tribo? Levi. Enquanto Jesus era de qual tribo? Judá. Não poderia ser sacerdote. Ele não era da tribo de Levi. Ele era da tribo de Judá. Ele foi sacerdote chamado por Deus. Está aí Hebreus 7:21. Jurou o Senhor: tu és sacerdote eternamente, não segundo a ordem levítica, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o sacerdócio de Cristo não é da ordem levítica. Ele não era levita. Ele não era descendente de Levi. O sacerdócio de Cristo era segundo a ordem de Melquisedeque. E aí nós poderíamos, como é próprio do ser humano, querer sempre fazer comparação e estabelecer quem era maior. Será que o maior então era Melquisedeque ou Levi? Qual sacerdócio era maior? A resposta a Bíblia nos dá. Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, reconhecendo Melquisedeque como maior do que Abraão. E sabe o que o escritor da Epístola aos Hebreus diz? Ele diz que Levi estava em Abraão, honrando a Melquisedeque. Como assim Levi estava em Abraão? Abraão foi pai de Isaac, Isaac foi pai de Jacó, Jacó foi pai de Levi. Levi, portanto, é menor do que Jacó, que por sua vez é menor do que Isaac, que é menor do que Abraão, e Abraão honrou a Melquisedeque. Então, Melquisedeque é maior do que Levi. Hebreus fala isso. Está escrito lá. Então, o sacerdócio de Melquisedeque é maior. Melquisedeque, ele aparece na Bíblia, e o autor, mais uma vez, da Epístola aos Hebreus, ele usa a figura de Melquisedeque como uma representação de Cristo da seguinte forma: Melquisedeque aparece, não há genealogia, e nem fala do seu fim, dando, portanto, ele exemplo do sacerdócio de Cristo, que não tem começo, ninguém sabe a origem, e também não terá fim. Um sacerdócio, portanto, eterno, tal qual Melquisedeque. Melquisedeque era rei e sacerdote. Jesus é rei e sacerdote, além de profeta. Melquisedeque era maior do que Abraão. Jesus disse: eu sou maior do que Abraão. Quem aqui é corpo de Cristo? Jesus transferiu para a sua igreja o seu sacerdócio. Em um certo sentido, tá? Não estou falando que há necessidade de ter mediadores entre Deus e os homens, como na antiga aliança. Mas o Senhor disse a nosso respeito: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Então nós somos um sacerdócio real. Nós herdamos de Cristo o seu sacerdócio. E a pergunta é: qual é a ordem sacerdotal de Jesus? A levítica ou a de Melquisedeque? A de Jesus é da ordem levítica ou de Melquisedeque? Pela terceira vez eu pergunto, quero ouvir você falar bem forte. O sacerdócio de Jesus é da ordem levítica ou de Melquisedeque? E por que você fala que é levita? Vamos ouvir agora o levita. Por que você está se diminuindo, irmão? A próxima vez que me apresentarem um levita, eu vou querer ver a sua árvore genealógica. Quero ver se você tem ascendência de Levi mesmo. Vou puxar lá, quero ver se eu vou conseguir te ligar até lá no Levi. Mas a de Melquisedeque é espiritual, é eterna, é que Jesus transferiu para a sua igreja. Não tem ordem levítica para a igreja. O sacerdócio levítico era restrito ao templo de Jerusalém. Cadê o templo de Jerusalém? Para o levita e poder se apresentar lá. Não tem. Mais uma daquelas expressões que você ouviu de alguém que falou, que ouviu de alguém que... Não tem na Bíblia não, irmão. Não tem nada a ver isso aí não. Essa é a nossa força de expressão. Eu entendo, compreendo, não vou ficar chamando a atenção de ninguém no culto, nada disso. Mas aqui é lugar de quê? Não é lugar de aprender? Então aqui é para falar. Aqui que é o lugar para falar isso aí, ué.
Então não fale isso não, irmão. Não fale que você é levita não, irmão. Jesus entregou a você um sacerdócio superior, um sacerdócio muito maior, eterno, que você pode exercê-lo em qualquer lugar do planeta, não apenas lá em Jerusalém, no templo que nem existe mais, já foi derrubado no ano 70 e até hoje não se reergueu. Ou você vai esperar o anticristo levantar o templo para você exercer seu ministério levítico lá? Vigia, varão. Jesus, sacerdote, conforme a ordem de Melquisedeque, chama atenção para o fato de que ele, assim como Melquisedeque era tanto rei como sacerdote, assim como Melquisedeque foi chamado rei de justiça, Jesus também o foi. Assim como Melquisedeque foi chamado rei de paz, Jesus também o foi. Nenhum dos sacerdotes levíticos foi sacerdote e rei, mas Jesus era tanto sacerdote como... E o que ele disse de nós? Vós sois o sacerdócio... Que história é essa de levita, irmão? Pergunto de novo. Sacerdócio real, sacerdote rei. É dessa ordem aqui, ó. O fato de que a genealogia de Melquisedeque não foi citada, nem foi feita referência ao tempo do seu nascimento, nem da sua morte, é usado pelo Espírito Santo como uma figura de Cristo que é de eternidade a eternidade, e cuja procedência divina não era conhecida pelo povo. Jesus não precisava ser substituído como os sacerdotes levíticos, porque eles, pela morte, foram impedidos de permanecer, mas Jesus permanece eternamente e tem um sacerdócio perpétuo. O sacerdócio de Jesus é superior. Quais são os ofícios do sacerdote Jesus? Isso aí eu vou deixar para você ler, esses aqui, os ofícios do sacerdote Jesus. Preciso falar do rei ainda hoje. Então vou deixar você ler depois esses aí, por favor, leia. Mas para fechar a parte do sacerdote Jesus, superior ao levítico. Os levitas, antes de oferecer sacrifício pelo povo, primeiro oferecia sacrifício por si mesmo, porque eram pecadores e tinham que fazer expiação pelo seu próprio pecado, para depois comparecerem diante de Deus fazendo expiação por pecados alheios. Jesus nunca precisou fazer expiação pelo seu pecado, porque nunca pecou. Para começo de conversa. Os levitas, os sacerdotes da ordem levítica, ofereciam sacrifícios de animais, cordeiros, símbolos, tipos, figuras substitutivas, né? Figuras de Cristo. Cristo não oferece sacrifício de um animal, ele oferece a si mesmo como sacrifício. Então, como sacerdote ele é superior, como o ofertante ele é superior, ele é a oferta superior. Semana que vem, não hoje, eu vou falar sobre essa questão da expressão o Cordeiro de Deus. Foi assim que João Batista o apresentou. Eis aí, o Cordeiro de Deus, que faz o quê? Tira o pecado do mundo. Enquanto os sacrifícios oferecidos pelos levitas eram de cordeiros que cobriam os pecados do povo. Não removiam, cobriam. Jesus não cobre, não encobre, remove. O sacrifício de Jesus é perfeito, a sua ordem sacerdotal é perfeita, é maior, é superior. Vamos falar de Jesus como rei para fecharmos aqui a tríplice unção. Jesus chamou-se a si mesmo rei e disse que o Pai havia lhe destinado o reino. Os profetas haviam profetizado que Jesus viria como rei. Quando ele nasceu, foi adorado como rei. Antes de subir ao Gólgota, ele entrou triunfante em Jerusalém, conforme as profecias de Zacarias 9, 9 e 10. E foi então aclamado como rei da glória, quando ascende aos céus, né? Salmo 24, 8 a 10. Contudo, observando-se as regras naturais da realeza, a criança nasce príncipe e depois se torna
rei. Tem uns que tem que esperar 70 anos, igual o outro aí, que foi rei agora. Mas a realeza de Jesus é sem igual, especial. Ele já nasceu rei. Olha o que foi dito lá pelos os sábios, né, que vieram até ele. O próprio, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Nasceu rei. Onde está aquele que é nascido rei? O próprio Senhor, quando arguido por Pilatos sobre a sua origem monárquica, respondeu-lhe: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci. Jesus, portanto, é rei. Antes de continuar, deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada nesse slide aqui, ó. Então essa é a ordem. Primeiro nasce príncipe, depois se torna rei. Nenhum rei nasce rei. Mas aqui foi feita a pergunta: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Jesus foi o único que já nasceu rei. Ele não segue essa ordem natural da realeza humana. Ele já nasce como rei. Ele foi adorado como rei. Os sábios que vieram ao seu encontro trouxeram-lhe presentes para honrá-lo como rei: ouro, incenso e mirra. O ouro é o símbolo justamente da realeza. O incenso fala muito da adoração, e a mirra fala de dor, de sofrimento. Interessante que a semana da crucificação de Jesus, iniciada no domingo, que é chamada, né, na igreja dos romanos aí de domingo de Ramos, porque foi o domingo que Jesus entra em Jerusalém, montado lá no jumentinho, e é aclamado como rei. Jogam ramos, jogam suas capas, e ele vem entrando, e todo mundo vai gritando: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana. Ele é aclamado como rei. Na sequência daquela mesma semana, ele é adorado em Betânia por Maria, que o unge e o adora naquele jantar às vésperas da sua morte. E aí depois, a partir do Getsemane até a cruz, ele é ali humilhado, maltratado, falando, portanto, da mirra, do sofrimento. Então ele passa pelo reconhecimento como rei, pela adoração e pela humilhação, pelo sofrimento, pelo flagelo, pela dor. É importante também destacar que praticamente a mesma multidão que o aclama no domingo como rei, praticamente a mesma que na sexta-feira está gritando o quê? Crucifica-o, crucificam. Então, tem um livro, já estamos perto de encerrar aqui a aula, tem um livro que eu até recomendo, aqueles que gostam de ler, só o título do livro, pelo título já te dá vontade de comprar, eu tenho certeza. O título do livro é o seguinte: uma multidão que aclama a Jesus como rei, mas no final das contas escolhe Barrabás. O aclama como rei, mas escolhe Barrabás. No domingo ele era rei, na sexta-feira, e aí, vão querer o seu rei ou Barrabás? Não, preferimos Barrabás. É um grupo de pessoas que no domingo o reconhece como rei, mas quando a semana vai seguindo, as escolhas que faz no decorrer da semana está mais para Barrabás do que para Jesus como rei. É mais ou menos nessa linha aí que o livro vai. Eu não vou dar muito spoiler não, mas no domingo ele é rei de todo mundo, né? Mas na sexta, na quinta, na quarta, escolhe Barrabás. Eu vou dar um outro spoiler, porque esse aqui eu dei para o Isaac no domingo, hoje eu vou dar para os irmãos, que vai ser na aula que vem. Estava dizendo a ele que Bar, a palavra Bar, em hebraico, significa filho, né? Bar, Timeu, filho de Timeu, né? Bar é filho. Abba, você lembra quando a oração é ensinada a chamar Deus de Abba, pai? Abba é pai, Bar é filho, Abba é pai, Bar
Bar-Abás. Bar-Abás, filho do pai. A pergunta, vocês vão escolher o filho de qual pai? Mas esse mistério é da sexta-feira, é na quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem. O Bar-Abás foi escolhido no lugar do Filho de Deus. Vamos voltar aqui para a gente fechar, então, os últimos 2 parágrafos. Após a ressurreição de Jesus, Deus exaltou soberanamente, coroou de honra e glória, glorificando-o com aquela glória que tinha antes que o mundo existisse, e que ele havia deixado para ser homem. Ele foi agora feito Senhor e Cristo, Príncipe Salvador, Juiz dos vivos e dos mortos, e assentou-se à direita de Deus nos céus. Deus entregou tudo nas suas mãos, e ele tem agora todo o poder no céu e na terra. Porém, a plenitude desse ministério Jesus mostrará quando voltar ao mundo como rei, para restaurar tudo que os profetas têm predito. Então ele, como descendente de Davi, se assentará no trono real e estabelecerá o milênio. Então a sua querida igreja reinará com ele e o seu reino não terá fim. Vamos, portanto, orar da forma como Jesus nos ensinou, e a oração é essa: venha o teu reino. Aqui encerramos, então, o capítulo da tríplice unção de Jesus. Não vou dar início ao próximo capítulo, vou falar um pouquinho, é igual aquela série, né, novela, essas coisas, termina assim dizendo, cenas do próximo capítulo, para ver se povo fica, né? Vamos ver se vai dar certo. Eu vou tentar aqui, vamos ver se vai dar certo, se eu vou ver todos vocês na semana que vem. Mas sem exagero nenhum, que eu vou dizer, irmão, é pura verdade, não é exagero. Não perca a aula da semana que vem, não perca mesmo. O capítulo é esse aí, as obras de Jesus. E a principal obra é essa que aí está, a morte de Jesus. Nós vamos falar sobre a morte de Jesus, as implicações espirituais, por que tinha que morrer, por que tinha que ser daquela forma, todo o contexto que o levou à morte, os subornos praticados pela liderança política e religiosa, os conchavos que foram aplicados para a perpetuação de toda aquela cúpula hipócrita tentando tirar Jesus de cena. Vou dar detalhes dos flagelos, as armas que foram utilizadas, de que maneira. Vou na oração do Getsemane, por que ele suou sangue, falar do porquê que ele orou, aquela expressão Eli, Eli, lama sabactane, Deus meu, por que me desamparaste? Por que ele fez menção na oração do Getsemane a que o cálice fosse passado? O que tinha naquele cálice que Jesus orou pedindo que, se fosse possível, não tomar daquele cálice? Olha, irmãos, de verdade, para todo cristão, se tem um assunto que nós não podemos deixar de nos aprofundar, é esse aqui, que diz respeito à nossa eternidade, à nossa salvação. É muito bom saber todos os outros pontos que nós já estudamos e vamos estudar, mas se você precisa ter profundidade em um tema, é a crucificação. Sabe por quê? Olha aqui, ó. Aqui está escrito assim, ó, a morte de Jesus. Quando eu falo aí da morte de Jesus, só vou começar aí, a morte de Jesus tem sido o tema central de eternidade a eternidade. Desde a eternidade, antes da fundação do mundo, a morte de Jesus já era o tema central lá no céu. Antes da fundação do mundo, sabe o que o Pai, o Filho e o Espírito conversavam? Sobre a morte de Jesus. Já era o tema central na eternidade. Por que não está sendo o tema central nos nossos púlpitos hoje? O céu já conversava sobre isso antes da fundação do mundo, antes da criação do homem, antes do pecado. Já era o tema central na eternidade. Então tem que ser o tema central. Praticamente a aula que vem vai ser só esse capítulo. Eu ia dar, como sempre, dou a aula, Cristologia, em 5 aulas, mas dessa vez vai ser em 6. Porque a aula que vem, o assunto é a morte de Jesus. A gente vai ficar aqui 2 horas. Se tem lenço, traz lenço. Não tem lenço, traz lençol. Vem preparado para chorar, para glorificar, para sentir, sair daqui mais crente, agradecendo a Deus, porque não foi barato não a sua salvação. E a gente vai falar bastante sobre isso. Então venha,
Chame aquele seu amigo que está faltoso aí, manda mensagem para ele, fala, rapaz, não perde a aula não. É a sua chance de voltar para Jesus. Convida pastor, convida. Amém, irmão? Vamos ficar sobre os pés. Hoje a gente vai terminar um pouquinho antes, porque não tem como eu dar início aqui e parar esse assunto. A gente vai começar na próxima semana esse assunto, permitindo-nos o Senhor. Mais uma vez, grato a Deus pela vida de todos, o esforço, a dedicação, o empenho, que o Senhor vos recompense de forma grande, poderosa e especial. Todos que nos acompanham, nosso muito, muito, muito obrigado também. Oremos. Querido Deus e Pai, te damos graças mais uma vez nessa noite, pelo aprendizado que aqui alcançamos, fruto da tua bondade, graça e misericórdia para conosco. Que nós possamos colocar em prática todo o ensinamento que temos recebido, buscar cada vez mais melhorarmos como cristãos e crescermos e evoluirmos à imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Pai, leva-nos em paz aos nossos lares, dando-nos uma noite abençoada na tua santa presença e uma continuidade de semana também abençoada pelo Senhor. É a nossa oração a Ti, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a volta de Jesus, e todos digam amém. Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima semana, querendo Deus.